Olá, estamos de volta nessa série de vídeos sobre Miguel de Cervantes Saavedra, e neste vídeo especificamente vamos tratar da biografia do Cervantes. Esse vídeo está editado em 4 tópicos principais: a infância, a juventude, a maturidade e a velhice do Cervantes. Então vamos dar uma olhada aqui no que nós trouxemos. Esse é o Miguel de Cervantes numa medalha espanhola, uma reprodução muito bonita e de muito bom gosto. Vamos começar falando um pouco da infância do Cervantes. Bom, Cervantes nasceu em Alcalá de Henares em 1547 e faleceu em Madrid em 1616. Em relação à condição de vida, pode-se dizer que ele, nessa época e também em boa parte da vida dele, ele lutou principalmente pela sobrevivência e contra a pobreza. Mas, ao mesmo tempo, ele alimentou desde muito cedo ideais de glória militar e glória literária. Ele gostaria de ser um ótimo militar, um bom soldado, e ao mesmo tempo ele teve intenções de ser um grande escritor. O Cervantes era filho de um cirurgião barbeiro. A gente poderia dizer que o cirurgião barbeiro era uma espécie de médico prático não diplomado. Ele fazia, por exemplo, sangrias. Se você pensar um pouco, por exemplo, no Memórias de um Sargento de Milícias e no Inocência do Visconde de Toné, você tem personagens que aparecem nesses dois livros que são considerados barbeiros ou médicos, enfim, que curam as pessoas, mas na verdade eles não curam nada. Eles cortam as pessoas, sangram, né, determinados locais que estão machucados, e aquele sangramento o organismo se cura sozinho. Mas havia toda uma crença de que essas sangrias funcionavam. Isso aparece também em certos trechos, em alguns pedaços do Madame Bovary. Então, o não desenvolvimento da medicina fazia com que essas figuras tivessem grande relevância em várias das sociedades dessa época. Muito bem. Por causa desse trabalho de fazer sangrias, por causa desse trabalho de cirurgião meio médico, meio prático, o Cervantes acompanhou o pai dele e, por consequência, a família do pai dele, conhecendo toda a Espanha, viajou pela Espanha inteira. Se sabe muito pouco da educação primária do Cervantes, mas o que se sabe é que ele era um leitor ávido de livros de todo tipo. Já na juventude, aos 21 anos, pensando na glória militar, pensando nesses ideais militares que ele tinha, Miguel de Cervantes abandonou a Espanha rumo à Itália. Ele serviu como camareiro do cardeal Júlio Acquaviva na Itália, e lá ele aperfeiçoou a sua formação cultural. O tempo que ele ficou na Itália, na verdade, ele participou de muitas batalhas. Na Batalha de Lepanto, em 1571, ele tomou 2 tiros no peito e tomou um tiro também na mão esquerda, e aí ele perdeu o movimento da mão esquerda para o resto da vida. A despeito de todos esses problemas, insucessos, esses machucados, ele foi considerado um combatente muito corajoso e muito valoroso. E durante os últimos anos que ele teve como soldado, havendo menos guerras e menos ação militar, ele se familiarizou com a literatura italiana. Ele teria voltado para a Espanha em 1575. Por que teria? Porque ele veio, tomou um navio para voltar, mas o navio foi interceptado. E aí ele se tornou prisioneiro de corsários muçulmanos. Foi levado para Alger, onde ele ficou como escravo. O coitado do Cervantes fez várias tentativas de fuga, apelou a vários poderosos da época, mas não teve jeito. Apenas lembrando que a escravidão, uma das manchas mais horrendas da história da humanidade, se você não tem muita ideia do que é ser um homem livre e ser aprisionado em determinado momento, eu recomendo que você veja o filme 12 Anos de Escravidão, que inclusive recebeu o Oscar de melhor filme há uns anos atrás. Muito bem. E aí ele ficou lá como escravo, só que ele era um escravo que sabia ler, um escravo que sabia escrever bem, um escravo inteligente, então ele era poupado de castigos físicos muito severos. Por outro lado, o preço para libertá-lo era muito alto. Então, mesmo ele pedindo às pessoas, mesmo ele fazendo apelos e pedindo à família, foi difícil juntar dinheiro para tirar ele de lá.
Finalmente a família e outros amigos conseguiram o valor pedido pelos sequestradores, pelos feitores, e ele voltou a Madrid em 1580. Esse período de escravidão, obviamente, nenhum período de escravidão é muito, digamos assim, muito bom de se lembrar, mas é importante dizer que na literatura do Cervantes ele vai recuperar muitos fatos e muitas situações desse período de escravidão, mas nunca de forma autobiográfica. Quando ele retorna em 1580, ele começa a se dedicar mais à literatura mesmo. Então, ele se estabelece, ele se casa com Catalina de Salazar e Palacios em 1584. Ele, na verdade, antes disso, teve um caso com uma moça que era casada e teve uma filha com essa moça, e posteriormente ele conseguiu trazer essa filha para viver com ele. Em 1585, ele vai lançar sua obra Galatea. Com essa obra, ele consegue algum reconhecimento entre os literatos da época. Ele também escreveu algumas peças teatrais, mas ele não obteve muito sucesso nem de público, nem financeiro. Então, para sobreviver, ele teve que trabalhar como funcionário público, ou seja, funcionário do fisco. Ele mexia com contas públicas, o que nunca é algo muito fácil de fazer, considerando-se o caráter altamente corruptível que havia nas contas públicas de então, e as vaidades e os problemas todos trazidos pelos poderosos da época. Ele foi preso 3 vezes e sofreu vários processos durante esse tempo. Por outro lado, durante esse período, ele teve a oportunidade de estar em várias localidades dentro e fora da Espanha, em viagens para tratar de assuntos do fisco. Finalmente, na velhice, foi lá no final de sua vida, que apareceu o sucesso com Don Quixote. Don Quixote foi lançado em 1605. Aparentemente, Don Quixote começou a ser escrito na prisão, em uma das estadias dos Cervantes na prisão. Foi composto em 1604 e em 1605 foi lançado com um grande sucesso, um sucesso rápido que projetou Cervantes dentro e fora da Espanha. Mas, embora ele tivesse atingido esse reconhecimento, que ele lutou a vida inteira, esse reconhecimento como escritor, como homem da literatura, ele não teve muito lucro com o Don Quixote. Por que ele não teve tanto lucro assim com o Don Quixote? Porque ele vendeu os direitos do Don Quixote logo que ele terminou o Don Quixote. Então, quem ficou com os direitos é que lucrou. O Cervantes lucrou alguma coisa, mas não foram. Ele lucrou mais com a fama do que exatamente com o dinheiro advindo das vendas do Don Quixote. E ele continuou escrevendo, vendo que ele tinha feito um bom trabalho, tinha conseguido um bom reconhecimento. Ele continuou escrevendo obras muito relevantes, como as novelas exemplares, em 1613, por alguns críticos consideradas o segundo melhor trabalho dos Cervantes, excetuando-se apenas o Don Quixote. O Viagem ao Parnaso, em 1614, 8 comédias e 8 novos intermédios, em 1615, e a segunda parte do Don Quixote, que foi lançada também em 1615. Póstumamente, depois da morte do Cervantes, houve o lançamento também de Los Trabajos de Persíles e Sigismundo, História Setentrional, em 1617. E é isso que nós temos, em geral, do Cervantes. É bom dizer que muitos dados da biografia do Cervantes são dúbios, são contestáveis e são realmente duvidosos em vários sentidos, porque não há uma farta documentação de todos os períodos da vida do Cervantes. Então, esse material aqui que eu trouxe é um material daquilo que se tem um pouco mais de certeza de que tenha sido a vida do Cervantes. Nós sabemos menos do que gostaríamos sobre esse grande escritor da literatura mundial. Então é isso, e no próximo vídeo vamos entrar um pouquinho mais no Don Quixote. Até mais.